Coronavírus é uma palavra que talvez você já não aguenta mais ouvir falar e ler por aí. Ela não sai da televisão ou da internet e existe um bom motivo para isso. Esse vírus causa uma doença que não é letal para a maioria dos indivíduos, mas é perigoso para nós como sociedade. Ela se espalha muito fácil, é extremamente contagiosa e por isso muita gente pode acabar sendo infectada simultaneamente. E mesmo que uma minúscula minoria dos infectados vá de fato parar no hospital, ainda assim será uma carga tão grande que o sistema de saúde pode entrar em colapso. Um lugar como o Brasil tem um potencial para ter mais de 1 milhão de infectados precisando de internamento. E eu não tenho nem palavras para descrever o quão devastador seria isso. Mas no meio de toda essa coisa ruim, parece que o coronavírus, de alguma forma, pode sim salvar muitas vidas. E isso tem a ver com a sua origem. Você não consegue ver, mas agora existem vários vírus viajando de um lado para o outro aqui e em basicamente todo canto. E uma certa quantidade deles acaba invadindo o seu corpo. Mas isso não quer dizer que você vai ficar doente e nem que o seu sistema imune vai ter que trabalhar para destruir um perigo iminente. Na verdade, muitos desses vírus que acabam entrando na gente não conseguem fazer nada demais e acabam se desfazendo sozinhos. Isso acontece porque um vírus não possui o menor controle para onde ele vai depois de um espirro, por exemplo. Ele pode cair num hospedeiro em potencial ou, quem sabe, talvez ele pode cair em um organismo de uma outra espécie, a qual ele não está preparado para infectar. Para que ele consiga infectar e se reproduzir, esse invasor precisa ter uma certa intimidade com o hospedeiro. Ele precisa ser tipo como se fosse uma chave que se encaixa e abre as portas de um tipo de célula de uma espécie em particular. Além de que precisa também estar preparado para se esconder e fugir do sistema imune, que varia de espécie para espécie. Ou seja, um vírus de porco, a princípio, só infecta porcos. Ele está adaptado a essa espécie. Mas lembre-se que vírus se multiplicam bastante e a cada vez que isso acontece é uma chance de um erro ocorrer e uma mutação surgir no seu material genético. E o seu material genético, bom, ele é muito pequeno, sabe? E qualquer mutação lá dentro facilmente pode ser significativa, o que na maioria dos casos ou não dá em nada na prática ou acaba atrapalhando o funcionamento. Mas em uma pequeníssima parcela das vezes, o vírus de um porco, por exemplo, pode ter, por uma total aleatoriedade do universo, acumular as mutações certas para infectar você. Foi exatamente isso que aconteceu algumas vezes já na nossa história recente. Afinal, você já deve ter ouvido, por exemplo, de gripe suína, não é? Ela só atingia porcos, depois porcos e humanos, e depois somente humanos. E a princípio é dessa maneira que qualquer espécie pode, teoricamente, nos dar uma nova doença. Mas é claro que existem fatores que facilitam isso. Um deles é o parentesco. Porque quanto maior for a proximidade entre as espécies, significa que vai ter menos diferenças entre as suas células, sistema imune e o funcionamento do organismo no geral. Então, por exemplo, o caso de um vírus que infecta uma planta, vai ser muito difícil dele um dia ser capaz de infectar a gente. A gente é bem diferente de um cajueiro. Agora, um porco já é muito mais aparentado com a gente, é muito mais provável de um vírus dele saltar para nós humanos. Agora, a espécie mais aparentada, mais parecida com a nossa é a de chimpanzés. Nós compartilhamos por volta de 99,8% do nosso DNA com eles. Nesse caso, um vírus mal precisa fazer mudanças para fazer esse salto. Mas ainda assim, a maioria das nossas doenças não vem de chimpanzés, porque para eles falta um outro fator muito importante: o contato. Eu não sei se você já percebeu, mas nós humanos não costumamos interagir muito com animais selvagens, como chimpanzés. Oh, bom dia! Nossa, que cachorrinho estranho, né? Agora, por outro lado, nós entramos muito em contato com animais de fazenda que eventualmente vão parar no nosso prato.
E o contato não é tanto de você que consome os produtos, mas de quem trabalha na produção deles. Todos os dias, incontáveis pessoas lidam com bilhões de animais, como porcos, vacas e outros. E cada um desses bichos individualmente representa uma chance que damos para uma nova doença humana surgir. E olha, isso vem aumentando. A humanidade está aumentando a sua produção pecuária e para ter uma noção da quantidade do total de animais em fazendas hoje, vai lá ver os stories que eu acabei de postar no Insta, vai lá dar uma olhada. Ok, mas além disso, nós estamos aumentando também a probabilidade de infecções vindas de animais selvagens, porque nós estamos simplesmente destruindo o habitat deles. Sem habitat, eles vão ser obrigados a conviver mais com populações humanas. E esse contato abre mais oportunidades para que um vírus salte de uma espécie para outra, como foi o caso do Zika vírus. Inclusive, cientificamente falando, foi provado já que em certos lugares da África, um desmatamento da floresta causa um surto de ebola quase sempre 2 anos depois. E essa doença é extremamente letal. Ok, certo, mas a gente viu agora como que uma nova doença pode surgir, mas para ela realmente se tornar um problema, além disso, ela precisa se espalhar por aí. E antigamente era mais comum elas não se espalharem, porque as pessoas não costumavam ficar viajando para muito longe e nem tão rápido. O que é um cenário completamente diferente do mundo globalizado que vivemos hoje, onde existem aviões que em uma questão de horas levam pessoas e doenças para o outro lado do mundo. E para completar, atualmente cerca de 55% da humanidade vive em cidades. E em 2050, esse número é projetado para 68%. Estamos cada vez mais urbanizados, morando em lugares de alta densidade populacional, que o contato humano é muito mais intensificado, assim como a transmissão de infecções. Surtos, epidemias e pandemias como a que estamos vivendo agora do coronavírus estão se tornando cada vez mais frequentes e esse ritmo pode acelerar. E pior, quem garante que não apareça no futuro uma doença que seja tão contagiosa quanto o coronavírus e tão letal quanto o ebola? Agora, mais do que nunca, precisamos tirar lições desse momento que estamos vivendo. Não podemos cometer os mesmos erros nas próximas pandemias. A última delas, antes dessa aqui, foi a gripe espanhola, que aconteceu 100 anos atrás. E na época foram mais de 50 milhões de mortes. Naquele tempo, a humanidade não estava nada preparada para uma pandemia e por isso o resultado foi catastrófico. E hoje, 100 anos depois, a nossa preparação melhorou. É inegável que avanços foram feitos, mas não foram o suficiente. Ou seja, parece que com a gripe espanhola nós não aprendemos a lidar tão bem com esse tipo de evento. Mas e hoje? E o coronavírus? Será que nós vamos aprender para valer dessa vez? O mundo que você conhecia antes do coronavírus simplesmente não existe mais. Esse momento de agora vai ser lembrado nos livros de história por muitos anos pela frente. E cabe a nós tirar aprendizados do presente para construir um futuro com real capacidade de suprimir catástrofes como essa. Agora, como isso vai ser planejado e executado no Brasil e em cada país pelo mundo? Eu não sei. Mas o que eu sei é que essa é a hora de discutir isso como sociedade, de perceber a importância dos nossos cientistas e instituições de pesquisa na construção de um mundo melhor. Temos que decidir o que os nossos filhos, netos e as próximas gerações vão pensar de nós quando olharem para trás no passado e lembrarem que lições tiramos dessa pandemia para evitar as próximas, que lições aprendemos com o coronavírus para salvar vidas. E uma dessas lições pode ser o uso do álcool gel. Para saber por que você está usando o álcool em gel do jeito errado e qual que é o certo, bom, basta clicar bem aqui ou ver esse vídeo relacionado, assim como o Daniel, que está aí num rolê se divertindo com seus amigos antes da quarentena, é claro. E Daniel, muito obrigado por ser apoiador do maior canal de ciência do Nordeste. E não esquece que quarta tem vídeo novo. Tchau!